Hi, I'm Letícia. I'm 17 years old and I'm here to say why Flux is important to me. Well, when I was 14 years old, I didn't know anything about English, and I always admired guys that understand international songs, movie books. So my mama put me in Flux. In Flux have a different methodology. It's an easy way to understand the words in English. So, with the chance, then you can understand the phrase as a whole and not try to translate each word. So, the communication is very fast, you know? So, when I did my exchange to London, I could see how Flux methodology is important because my communication was fast and everything feels so natural that I have times that I didn't notice that I'm talking English. So, I'm very thankful to Flux to help me to achieve my dreams and did the difference about my life. Thanks, Flux. Você sabe o que é IPTV? É uma transmissão de TV via internet. E é através disso que você consegue assistir canais como Globo, SBT e também TV fechada, como Disney Junior, Fox Sports e Discovery Channel. Além de funcionar em todos os aparelhos como tablet, notebook, celular e televisão. E claro, tudo isso sem necessidade de instalar uma antena. Ele também vai entregar mais de 100 canais e um catálogo de filmes incríveis. Consulte as condições para ter o IPTV incluso no seu plano. A digital é muito mais que internet, porque não basta ter fibra, tem que ser digital. My name is Isadora and I am 18 years old. When I was younger, I thought that learning English would be a hard thing to do, and this always left me afraid. Besides that, when I met Influx method, I realized that thinking in English wouldn't be a hard thing to do, and when I least expected, I was already understanding my favorite songs, reading texts, and watching movies. Nowadays, the things that I've learned with Influx help me at college, and I know that they will absolutely help me in the future when I get a job. I am really grateful for Influx for helping me, for being a special part of my journey, and for showing me that learning language is an easy thing to do. Thank you, Influx.
Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Esporte, Cultura e Lazer com Rubinho Pé na Estrada. Nosso programa de hoje é muito especial e nós vamos falar de um tema muito interessante. E desde já eu pergunto a você, você sabe o que é columbofolia? Eu também não sei, mas tudo isso a gente vai tirar nossas dúvidas com o nosso convidado especial, meu amigo, parceiro das pedaladas, de trabalho, esportista, empreendedor, Amaro Neto. Então hoje nós vamos falar com Amaro Neto, ele vai trazer um tema muito interessante para todos vocês que nos acompanham. E desde já, gostaria de mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham pelo Facebook, Instagram, YouTube, do Se Liga Belo Jardim e demais plataformas da nossa região. E também gostaria de mandar um abraço e agradecer a todos os nossos colaboradores, a Influx, que é do meu amigo Hudson, a Tiago Bebidas, a Digital e a Léo Auto Center. Então, estamos juntos, vamos seguir firme e forte nessa parceria e levar um conteúdo de alto nível para todos vocês que nos acompanham. E só lembrando que nesse último final de semana a gente esteve na cidade de Bonito e eu queria pedir para que o meu diretor ele soltasse algumas imagens que eu preparei para vocês. Desde já agradecer a todos vocês que participaram do nosso passeio de Bonito, Pernambuco. Nós estivemos visitando as belezas naturais. Vamos lá, diretor. Domingo, 5 de dezembro de 2021, pé na estrada, invadindo Bonito. Tamo junto, galera. De 2021, projeto social Pé na Estrada, na cidade de Bonito. Quem tá feliz agradece! Os sonhos e os planos! Esse foi um evento Pé na Estrada Turismo. Visitamos a cidade de Bonito. Nós temos um projeto voltado ao turismo de Pernambuco e nesse último domingo a gente estava em Bonito. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês que participaram, todos os colaboradores e também a cidade de Bonito que nos acolheu. E logo depois, em seguida, depois eu vou passar algumas imagens de uma programação da gente de 2022. A gente tem uma programação de turismo em Pernambuco que a gente vai mostrar para vocês depois. E como eu falei, nosso convidado especial é esportista, empreendedor, parceiro de trabalho, um grande amigo, Amaro Neto. Ele está trazendo aqui exclusividade para todos vocês que nos acompanham. E eu queria que ele se apresentasse de antemão para que a gente pudesse começar a nossa entrevista. Amaro, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Saiba que a maioria das pessoas que vêm aqui, ou todas elas, são parceiros meus, amigos. Então, a gente tem essa mesma vibe de estar nessa luta, nessa batalha, e a gente quer mostrar à sociedade o trabalho que vem sendo desenvolvido. Não só o meu, como também o das pessoas que a gente convida para estar aqui. Então, eu quero que você se apresente para a gente iniciar a nossa entrevista. Mais uma vez, boa noite, Amaro. Boa noite, Rubinho. Boa noite, ouvintes.
Eu sou Amaro Neto, o microempreendedor. Eu tenho uma lojinha da Total Esporte, que é ali perto da Moura. Hoje, a convite do Rubinho, nós viemos falar sobre columbofilia. Algumas pessoas podem estar perguntando, o que é que tem a ver com esporte? Mas na frente vocês vão saber. É isso aí, galera. O tema hoje, como vocês estão vendo aqui, tem 2 pombos aqui. Amaro é que vai falar tudo para a gente, ele é que vai explicar o que é que está rolando aqui hoje, porque esse tema é bastante desconhecido para muita gente, mas para outras não. A columbofilia. Um nome até estranho, né? Um nome até estranho. Então, Amaro, eu vou começar perguntando a você o que é columbofilia. Columbofilia, desculpa, a columbofilia é a arte de criar pombos e adestrar para competições, em especial o pombo-correio. Aqui eu trouxe 2 exemplares. Tem esse aqui, que é o pombo-correio, né? Tem suas características bem diferentes. Esse aqui é um rabo de leque, que é um pombo exótico, ornamental. Que bacana, gente. Ó, daí vocês já estão entendendo que columbofilia é a arte de criar pombos. Mas não é só isso. Então, eu queria que Amaro, ele, antes de explanar mais um pouco sobre a arte de criar pombos, eu queria que ele falasse como foi que tudo começou. Como foi que tudo começou, a criação dele, o relacionamento dele com os pombos correios. Começou com esse rapazinho aqui, o rabo de leque. Né? Em 2018, eu queria voltar a criar. Eu criava pombo de menino, né? E depois de velho, resolvi voltar a criar. Então, em 2018, eu queria comprar uns pombos exóticos, que eu nem sabia nem o que era pombo correio ainda nessa época. Aí, eu entrei em contato consegui o contato de um criador de Mirandiba, que é aqui pertinho de Serra Talhada, e comprei um casal de leque, um casal de pombo tambor, um casal de pombo caputino. E esse rapaz me ofereceu o pombo correio. Na época era R$300 o casalzinho. Eu disse, não, por enquanto não. Porque para mim, pombo correio seria um pombo comum. Né? Aí quando foi em 2019, esse rapaz mandou um casal de pombo correio de presente para mim. Eu até achei estranho assim, que não me interessava, né? Que o negócio era pombo exótico. Aí, uns 3 meses depois que eu estava com esse pombo em casa, eu subi em cima da minha casa para ajeitar eu acho que foi para mexer na caixa, e esse casal de pombo correio estava na caixa d'água do vizinho. Eu comecei a assoviar chamando eles, né? Aí esses pombos bateram voo, e eu só observando, porque eu moro em primeiro andar, né? Fiquei observando. Eles foram longe, passaram eu moro perto da Moura, para você ter uma noção. Esses pombos voaram ali pela rodoviária, acompanharam pelo Planalto, e eu acompanhando o voo deles. Eles voaram deram a rodeio pela Moura da Serra, aí fugiu da minha vista, né? Perdi de vista, pronto, perdi meus pombos. Aí com pouco tempo eles chegaram em casa. Aí isso aí me apaixonei por eles. Então até hoje, 2 anos já que eu estou nesse criando, né? Hoje eu tenho poucos, tenho 18 pombos, se não me engano. É isso mesmo, 18 pombos, mais 8 filhotes que nasceram esse mês. E para a gente entender um pouco para que serve, que a gente vai entrar no nosso tema agora, que é área de esporte, e o pombo-correio, ele entra na modalidade de esporte. Para que serve o pombo-correio, no caso? Como eu falei no início, a columbofilia é a arte de criar e adestrar pombos, em especial o pombo-correio. Né? Pernambuco, ele já foi forte em pombo-correio, em columbofilia. Hoje não tem criadores, só tem um criador que eu conheço que participa de competição, né? Tem criadores pequenos que criam exóticos e pombo-correio, mas não participam de competições. Esse rapaz lá, o Jorge Primo, que é de Mirandiba, ele participa de competições e me apresentou esse mundo, né? E é apaixonante, só sabe quem está. E um dos estados mais fortes que tem é Minas Gerais,
E em segundo vem Sergipe, em especial a cidade de Aracaju, que tem os maiores columbófilos do Brasil. Depois vem São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Paraíba. Então, minha gente, ó, como vocês estão observando, a gente está trazendo um tema aqui diferenciado. A gente está trazendo uma modalidade diferenciada, que é a modalidade do pombo-correio, que, no caso, ela entra como corrida de pombo-correio. Não é isso, Mário? É isso, é competições mesmo, competições grandes. Vem pombo, vem columbófilos até do estrangeiro participar de competições aqui. Mas na frente eu vou falar um pouco mais das competições. Então, desde já, mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham pelo blog Se Liga, Belo Jardim e demais plataformas. Hamilton Lima, Cileia Silva, Ivoneide, Jace, Joselma. Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando e a você que está entrando nesse momento. A gente está trazendo um entrevistador muito importante, que ele tem uma modalidade diferenciada de esporte chamada columbofilia, que é a arte de criar pombos, e os pombos eles servem para fazer competições, corrida de pombo. Eu queria que o diretor, para que vocês possam entender mais o que a gente está falando, para a gente dar continuidade depois, queria que o diretor ele colocasse aquele vídeo de apresentação que foi lá do Esporte Espetacular, se eu não me engano. Globo Esporte. Quem sugeriu o esporte foi Vitor Pozella, nosso estagiário sênior. Falou, tem corrida de pombo. Vamos lá fazer a corrida de pombo. E a gente foi. E você vai ver agora no Globo Esporte a columbofilia, a competição de corrida de pombo. Voa, câmerazinha, vai até lá. O esporte se prepara para dar adeus a um dos maiores técnicos do Brasil. Seu Serafim, aos 70 anos, 55 deles dedicados aos seus atletas, os pombos, vai se aposentar porque está doente. Boy, não é? E essa perda não é uma pena, são várias penas. Seu Serafim tem mais de 80 aves no pombal dele. Dá pra ver na cara deles a tristeza. Vai ser um desfalque para as ligas nacionais de columbofilia, que Seu Serafim já venceu várias vezes com muita emoção. Aí que está. Beleza é beleza de você ter um pombo campeão. Beleza é isso, olha a chegada desse pombo aí, olha lá, olha que coisa linda. Essa é a chegada dele é que arrepia a gente. Emociona? Emociona. Os pombos do Seu Serafim competem na categoria velocidade. As aves escaladas vão para a caixa. Todas são registradas na Federação de Columbofilia com essa tornozeleira, que as identifica nessa máquina. Daí os pombos dos competidores são levados num caminhão para até 400 quilômetros de distância dos pombais. E aí, vai! Os pombos giram de um lado para o outro até se orientarem, todos juntos. Depois é cada um por si. Eles acham o rumo e voltam para casa. Olha lá, beleza. Quando o pombo retorna, a máquina registra a chegada e faz o cálculo da velocidade média. O mais rápido vence a prova. Eles atingem mais de 80 km por hora. Agora a pergunta é, como o pombo sabe voltar para casa sem GPS? Cientificamente não entendo nada, não sou cientista. Então, se você uma pergunta dessa aí, só tenho que dizer que é um dom do animal de voltar onde nasce. Acabou. E não é de hoje. O pombo-correio foi usado durante a Primeira Guerra Mundial para mandar mensagem dos batalhões em combate para o quartel-general. Hoje é só um esporte. O esporte na Europa sobre o pombo-correio, ele está a nível de cavalo de corrida,
de coisas assim, né? Por exemplo, o cara dá mais valor a um pombo do que a um cavalo. O Usain Bolt dos pombos é belga, mas ele já foi negociado com a columbofilia. Segue o nosso programa Esporte, Cultura e Lazer com Rubinho Pé na Estrada. O nosso entrevistado de hoje é muito especial, Amaro Neto. Ele está falando de uma modalidade de esporte chamado corrida de pombo. Então, como vocês viram no vídeo, ali falou um pouco da história, que a gente vai dar continuidade aqui. E eu queria perguntar para Amaro, qual é a diferença do pombo-correio para o pombo comum? E outra pergunta que eu quero completar é se a doença do pombo não lhe preocupa, ou se existe mesmo essa fato, essa questão da doença do pombo. Voltando aqui na pergunta, a primeira pergunta foi a diferença do pombo-correio para o pombo comum. Esse aqui é um pombo-correio. Esse aqui é um pombo rabo de leque, é um pombo exótico, mas tem as características do comum. A diferença é só o rabo, que é o rabo aberto feito um leque, né? A olho nu, assim, para quem é leigo, eu também no início não via muita diferença. Mas você pegar um pombo-correio na mão, né, você sente aquela força que ele tem no peito. Outra coisa bem diferente na característica do pombo-correio, é uma carúncula, essa parte, a narina, né, dele, que ela é bem mais desenvolvida que os demais. A cabeça mais aerodinâmica, né? A cauda do pombo-correio, quando ela está fechada, ela como se fosse, forma duas penas, né? Enquanto o normal seria 3 ou 4. Do correio ele fechado forma duas penas. E a asa quase em linha com a cauda. O olho também do pombo-correio é diferente. E cada pombo-correio, existem as linhagens, né, que eu acho que, se der tempo a gente falar sobre alguma coisa de linhagem, aí tem um olho diferente. E sobre a doença do pombo, que muita gente tem essa preocupação, né? A doença do pombo é um mito. Na realidade, é feito a raiva. Quem leva a culpa da raiva é o cachorro. Mas o transmissor é o morcego, né? Se o morcego picar o cachorro morder alguém, pega a raiva. A doença do pombo, na realidade, é um mito. O pombo pegou essa fama por conta da aglomeração de pombos que tem nas praças das grandes capitais. Mas deixa eu ver o nome da doença lá. É a toxoplasmose. É um parasita, um protozoário, que tem na fezes do pombo, tem na fezes humana, tem na fezes do seu cachorro, na fezes do seu canário do império, né? E em folhas secas que vivem nas árvores. Então, o pombo levou essa fama pela aglomeração que ele tem nos grandes centros das grandes capitais. E para o pombo-correio existe todo um cuidado, desde a higiene do pombal, né, medicamentos, né, que não é só o pombo-correio, é um atleta. O pombo-correio é um atleta, então tem que ter todo o cuidado que um atleta tem, né? A higiene do seu local, os medicamentos, as vacinas, assim como tem as granjas de galinha que tem que vacinar, o pombo-correio da mesma forma. Excelente. Inclusive, Hamilton, aqui que está nos acompanhando pelo blog, ele também fez essa pergunta aqui, com relação à causa da doença, se o pombo-correio ele causa a doença. Então, Hamilton, está respondido sua pergunta, é um mito, estudos não comprovam que o pombo-correio ele causa a doença, não é isso? Isso, até na época quando eu comecei a criar, me questionaram muito sobre isso. E até respondi, olha, é mais fácil você morrer de um ataque de um leão, de um ataque de um hipopótamo, sem ir à África,
do que morrer de uma doença de pombo. Né? E pode pesquisar no Google se existe algum registro de doença de pombo. Não tem. É só uma fama que ele pegou, né, por conta dessas aglomerações nos grandes centros das capitais. E com certeza gerou algum problema por conta das aglomerações e não por pombo em si só, né? A higiene, lógico, nas grandes aglomerações, é muitas fezes, né? Mas não quer dizer que seja propriamente dito do pombo. Estelita Santos, live ótima. Um abraço, Estelita. Célia Silva, foi um passeio maravilhoso, hein? Bonito, amei. Realmente, Célia, foi muito bom. E 2022 vem aí também com o nosso passeio para o Pernambuco. Então vamos lá, Amaro. Já que o pombo, ele é pombo-correio, ele é de competição. E como é esse negócio? Se eu colocar uma mensagem, ele leva até o destino, como é que funciona? Essa é a dúvida de muita gente. Diz, Amaro, quando eu comecei a criar, né, o pessoal perguntava, Amaro, como é que funciona? Como é se eu mandar uma mensagem, mandar ele para tal canto ele leva? Não é dessa forma. O pombo correio, deixa eu voltar aqui um pouquinho na antiguidade. O pombo correio na antiguidade, há 1000 anos antes de Cristo, era criado pelos reis, né, só quem tinha os reis, as elites, que se comunicavam entre si, mandavam, naquele tempo não tinha telégrafo, não tinha telegrama, não tinha essas coisas, né? E como é que funciona o pombo correio? Ele não vai, se eu botar botar uma mensagem nesse pombo e mandar, vai entregar ali a Rubinho, não vai entregar. Ele volta para o seu local de destino. Não é? Não sei se cabe aqui, Rubinho, falar das competições. Dessa forma, eu tenho um pombal, né? Tenho meus pombos, que são criados naquele pombal, já tem uma vivência naquele pombal. Se eu soltar em qualquer região, eles voltam para a minha casa, para a casa deles. Esse que está aqui, eu fiz 2 treinos com ele, com eles, né, que na ocasião, dia 7 de setembro, foi numa terça-feira, acho que foi o primeiro treino que eu fiz dele, eu levei 7 pombos para soltar aqui pertinho, em Sanharó, só para um treino, né? E 5 voltaram no mesmo dia. Um só voltou no dia seguinte, na quarta-feira, que é o branquinho, que é o meu xodó também, e o outro voltou na sexta, 3 dias depois, mas chegou em casa. Depois eu fiz um outro treino, agora em novembro, também em Sanharó, aproveitei que eu ia lá, e fiz uma solta, dessa vez com 8 pombos. Mas o que é que eu fiz dessa vez? Eu soltei o pombo, entrei dentro do carro e parti. Eu digo, vou ver quem é que chega primeiro, eu ou eles. Quando eu cheguei em casa, com 5 minutos, chegaram 7. Um pombo chegou, veio chegar 1 hora depois, mas chega o destino. E tem outros exemplos também, dos pombos que eu mandei para a competição. Cabe aqui, Rubinho, eu falo da competição mais na frente, né? Isso, na frente nós falamos. Então, no caso, como você falou, a questão do pombo correio é você levar ele para você criar ele em determinado lugar e levar ele para outra região. No caso, ele vai voltar para o local dele de habitar, não é isso? A ideia não é essa? Isso, ele volta para a sua casa. Para a minha casa, né? E no caso, como você falou, na antiguidade, os reis usavam ele para as guerras, no caso. Isso, para guerras, para quando tinha aquelas competições dos gladiadores, eu sou botar como exemplo, para a resposta chegar até outro reinado, eles mandavam pombo correio. Mas como mandava e soltava? Não. Quem vinha do outro reino trazia seu pombo. Não é? Os competidores que vinham do outro reino traziam seu pombo. E onde estava a competição, quando tinha o resultado, botava o resultado na patinha do pombo, ele voltava para o seu destino. É assim que se comunicavam. É muito interessante. E outra pergunta já em cima dessa, como é que o pombo sabe como voltar para casa? Tem como explicar isso?
Olha, existe vários testes, vários estudos sobre isso, mas nem a ciência sabe explicar o certo, né? Uns dizem que eles se orientam pelo pôr do sol, outros que eles se orientam pela gravidade da Terra, né? Ele tem que tem uma glândula essa narina essa glândula que tem a narina, né, dele, ele funciona como um radar, assim dizem os estudos. Mas é muito complexo. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, foi teste feito com se eu não me engano, a Oxford, a faculdade de Oxford, botaram GPS nesses pombos, em alguns pombos correios, soltaram em determinados pontos diferentes, e a orientação deles não batia uma com a outra. Ou seja, um se orientava pelo Sol, outro se orientava pela órbita, variava gravidade. muito, né? Era muita coisa. Não tem, ou seja, não tem explicação. Não tem explicação. O que eu sei, quando a gente solta o pombo correio, ele solta o bando, ele fica voando, né, faz aquela voo ao redor. Eu soltei em Sanharó. E dá aquele voo. Aí quando ele pega a orientação, ele segue. Ele voa em linha reta, né? O pombo voa em linha reta. Pensar ele não voa seguindo o caminho, não. Então ele dá aquele voo, rodeando, dá 2, 3, 4, 5 voltas. Aí quando ele pega o destino dele, vou pegar aqui. Aí vai-se embora. Para você ver, no de Sanharó, eles levaram meia hora para chegar em Belo Jardim. São 17 quilômetros em linha reta. 17 quilômetros em linha reta. De casa até onde eu soltei. Eles deram o voozinho deles. Quando pegaram a retinha, se embora. Interessante, muito interessante mesmo. Inclusive, Amaro trouxe alguns livros aqui. Amaro, quando a gente conversando antes, ele se apaixonou por essa relação dele com o pombo correio, foi muito forte. Ele começou a estudar um pouco, a se informar, a procurar grupos. Ele comentou comigo. E a partir daí virou a paixão dele. Ao ponto que ele sonha ir aqui em Belo Jardim chegar a construir uma associação. É isso mesmo? Rapaz, como eu falei, Pernambuco já foi forte na criação de pombo correio, de columbofilia, né? Vamos usar o nome pombo correio, fica mais fácil. Aí esse meu amigo lá, o Jorge Primo, que é o de Mirandiba, que me presenteou com o primeiro casal de correio. Será que ele está te acompanhando nesse momento, Jorge? Eu acho que não, que ele é muito ocupado. Ele é um técnico agrônomo, mora lá no sertão, né? E é difícil até conversar com ele, eu tenho que mandar um zap, para quando puder me liga. Mas assim, ele me presenteou, né? E desde então ele vem, me incentivou, me mostrou esse negócio, e a gente tem estudado para abrir um clube. Seria o Clube Columbófilo Pernambucano, né? Do Agreste, né? Que seria na nossa região aqui, né? Isso. E se eu abrir a sede, eu abro aqui em Belo Jardim. Necessariamente a sede não precisa ser o pombal. A sede seria um escritório, né? O pombal é cada criador. É como funciona nos demais estados. O Jorge mesmo, ele é associado ao Clube Columbófilo de Sergipe, CCS, isso mesmo. O Clube Columbófilo Sergipe. Porque Pernambuco não tem Clube Columbofilia. E todos os clubes são associados à FCB ou CBC. FCB, Federação Columbófila Brasileira, e CBC, agora me falhou a memória, não é o Clube Columbófilo Brasil, não. É a CCB, a Confederação Columbófila do Brasil. Aí e essas federações são cadastradas com as federações internacionais. Não é? Muito interessante, Amaro. Muito boa noite para você que nos acompanha, que está chegando agora. A gente está falando de um assunto, um esporte, columbofilia, que é a arte de criação e adestramento de pombos, para que eles possam competir. Pombo correio. Pombo correio, no caso, Os né? demais, eu tenho esses pombos aqui mesmo, que está aberto lá. Isso aqui é o correio e o leque. O leque não acompanha eles.
Quando eu solto os meus, eles vivem presos, né? Eu solto uma parte da manhã, quando eu tenho tempo, ou à tarde. Para eles dar o voo deles, né? Eles passam 1 hora e meia voando para pousar. Né? E o outro, normal? O normal, ele dá aquele voo de uma casa para outra. Não acompanha. Você pensa, 1 hora e meia voando. O pombo-correio, ele voa até 700 km num dia. Ou mais, né? Até 900 km ele voa no dia. Vai depender de cada pombo-correio, né? Depende do tempo, como é que a saúde do animal, né? Estou entendendo. E para que a gente vai falar também de como funciona as competições. Aí eu acredito que eu vou pedir para o nosso diretor ele colocar um vídeo aí bem bacana de uma competição que aconteceu em Sergipe, Aracaju. E logo em seguida a gente vai falar um pouco dessa competição. Foi logo nas primeiras horas da manhã que os pombos bateram as asas rumo a Aracaju. A soltura das aves da prova final do 7º GP Brasil aconteceu na cidade de João Pessoa, na Paraíba. No início da tarde, os primeiros pombos começaram a chegar em Aracaju. É uma competição muito disputada, então esses pombos, na prova final, eles voaram de João Pessoa, Paraíba, para Aracaju, percorrendo uma distância de aproximadamente 486 quilômetros em linha reta. Sergipe vem crescendo a cada dia na columbofilia brasileira, inclusive agora na prova final. Dos 4 pombos, 3 foram de Sergipe. O 7º GP Brasil reuniu columbófilos de todas as partes do país e do mundo. Gosto muito, eu sempre fui apaixonado por pombo e agora estou revivendo aqui a minha cidade numa competição de pombo-correio. Realmente muito legal, muito interessante. Foram mais de 1.060 pombos inscritos na competição, mas apenas 381 voam em direção a Aracaju. A columbofilia tem crescido na capital sergipana e o estado já é o 2º com maior número de columbófilos no país. Sergipe é muito forte na columbofilia brasileira. Em primeiro lugar, Minas Gerais. Minas Gerais tem cerca de 60% dos criadores são de Minas Gerais. Segundo lugar é Sergipe. E Sergipe vem crescendo a cada dia na columbofilia brasileira, inclusive agora na prova final. Dos 4 pombos, 3 foram de Sergipe. A cada chegada, a comemoração era grande. Afinal, a competição iria premiar os 3 primeiros colocados com um carro 0 quilômetro. Sergipe garantiu 2 lugares no pódio. Primeira vez que eu participo do GP e primeira vez que eu ganho. Já começou com o pé direito, realmente, né? Graças a Deus. O astro da competição tem tratamento VIP e os treinos acontecem ainda quando eles são filhotes. Um cuidado fundamental para que tudo saia como planejado. O pombo-correio ele é preparado, que é a base de treinos, alimentação, né, de acordo com a jornada do pombo. E ele tem também um anel de registro, uma anilha, chamado anilha com o nome do criador, os números finais. Ele traz juntamente com ele o chip. Esse chip, na chegada, ele registra data, hora, minuto e segundo. Em sequência, o nome do criador que foi registrado. No evento que nem isso. A gente analisa o pombo muitas vezes pela decalagem da asa e pelo porte físico. O 8º GP Brasil de columbofilia acontece em 2023. Mas até lá, os apaixonados por pombo vão se preparando para o evento. Em 2023, esperemos ter novamente mais competidores e cada vez mais competidores do exterior. Hoje o primeiro lugar é um columbófilo colombiano, numa parceria com o Columbófilo de São Paulo, e os sergipanos, né, ganharam segundo e terceiro os outros 2 automóveis. Então a gente espera na próxima edição ter mais pessoas de fora, até do Brasil, participando aqui conosco. A última prova do GP Brasil, qual era?
Colombofilia é a arte de criar pombos e adestramento. Colombofilia é cultura, é esporte. Por isso que a gente está aqui trazendo nosso convidado especial, Amaro, criador de pombos correios, e ele está trazendo essa novidade aqui para a nossa região de Belo Jardim, desconhecida, que ninguém conhece. Eu acho que muita gente aqui, ó, Edna Lima, legal. Então, muita gente vai, a partir de hoje, vai conhecer essa modalidade, vai conhecer o esporte, que é a corrida de pombo. E Amaro vai falar um pouco também, nesse momento, sobre como funciona as competições, que a gente acabou de ver no vídeo. Queria que Amaro falasse um pouco. Vamos entrar aqui um pouco nas competições, para entender o mais na frente, né? Eu falei, acho que quem entrou agora, eu falei antes que o pombo ele só volta para o destino dele, para a casa dele. Alguém aí pode estar na dúvida, mas como é que ele mandou um pombo para Aracaju e ele não voltou para Belo Jardim? Esse vídeo que passou agora foi o 7º GP, a 7ª competição de corrida de pombo correio, que ocorreu em Aracaju, agora em outubro. 30 de outubro foi a última prova, que é justamente essa prova que passou aí. Como funciona? Nesse caso, nós mandamos os filhotes para o pombal, né, com 45, 60 dias de vida. A gente já programa o cruzamento para nascer na época de enviar. Ok? Esses pombos foram enviados, os meus foram enviados no dia 15 de junho. 4 pombos a R$1.000. Quantos meses antes da competição? 3 meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Isso, 3 meses. Julho, agosto, setembro, outubro. São 3 meses porque outubro foi o final, né? Mas vamos lá. Eu mandei 4 pombos, que a equipe nessa competição era de 4 pombos a R$1.000. Nessa competição tinha 1.120 pombos, se não me engano, né? A gente mandou em junho esses pombos jovens, com 45, 60 dias. Esses pombos ficam presos no pombal, né? Com 10, 15 dias começa a soltar esses pombos para eles conhecerem a redondeza, ok? Depois tem 4 treinos. Eles são uma solta a 2.000 km de distância, bota no carro e solta a determinada distância. Teve 4 treinos de 2.000, 10.000, 25.000 e 100, 2.000, 10.000, 25.000 e 100.000 metros, 100 km no caso, né? 25 km e 100 km. E as provas, isso no treino primeiro, não é isso? Para eles já se acostumar a voltar para o pombal. Como eu falei, nesse campeonato aí, foram enviados 1.120 pombos. No primeiro dia de prova, de treino, no primeiro dia de treino, só foram levados 647 pombos. E os demais? Tem pombo que morre, são mandados jovens demais, né? Alguns morrem, as aves de rapina pegam, e outros simplesmente se perdem no caminho, não é? Depois dos treinos vem as provas. Foram 4 provas. Dos 4 pombos que eu mandei, só 3 ficaram para a competição. Um sumiu, não sei o que é que houve com ele. Aí teve a primeira prova de 186 quilômetros. A segunda prova a primeira prova foi 125 km, a segunda prova de 186. A terceira prova foi a prova final essa? A prova final foi a 4ª. São 4 provas. A terceira prova, que foi uma solta que teve aqui em Palmares. Isso. Uma solta em Palmares de 330
356 km, se eu não me engano. Isso a gente fala em linha reta, tá, pessoal? O pombo-correio, ele voa em linha reta. Ele não faz curva, né? Ele não segue estrada, ele faz em linha reta. Foi solto em Palmares. Então, foi solto em Palmares para chegar em Aracaju. E a quarta prova, que foi essa que vocês viram no vídeo, que foi solto em Campina Grande, Paraíba. 486 quilômetros. Para pombos jovens, e só voltar aqui para a prova de Palmares. A prova de Palmares, no dia, estava o tempo ruim, tempo fechado, chuvoso e muito vento contra. E tudo isso, né, afeta. Tem que ser bom para chegar no destino dele. Só os melhores sobrevivem. Só os melhores sobrevivem. Aí teve, voltando agora para a última prova, que foi de Campina Grande, que também o clima não estava muito bom. Na última prova, quando começou as provas para valer, tinha 647 pombos. Na prova final, só tinha 380. E meus 3 pombos estavam lá. Eu tenho uma pombinha, que ali está fechado. A pombinha, ela é irmã desse que está aqui, desse pigaço, né? E estava bem na competição. Mas na final, ela se perdeu, não chegou. Não sabe o que é que houve, né? E se tivesse chego, ela estava com uma pomba ás, que tem várias modalidades, tem a pomba ás, que é de velocidade, né? E se ela tivesse chego dessa competição, eu teria ganho alguma coisa. Se ela tivesse chego entre os 3 primeiros, eu teria ganho um carro 0 km. É interessante, você viu esse rapaz aí, o moreno aqui no vídeo, ele, alegre, né? A primeira competição que ele participou, eu acho que fizeram até uma vaquinha para ele participar. Ele teve tanta sorte que ganhou o carro 0 km. Foi o primeiro povo que chegou, foi o dele. E como é que funciona também? Aí esses pombos, eles voltam para o criador? Não, esses pombos vão para leilão. Os pombos que vão para a competição, eles ficam para leilão, até para custear, porque o custo é alto para fazer toda aquela estrutura. A alimentação, que não é alimentação qualquer, não é só milho, é alimentação balanceada, é suplementos, é medicamento, não é? É toda uma estrutura. Deixa eu ajeitar esse bicho aqui para ele não ir bater no outro. Esses pombos vão para leilão. Agora, como é que funciona o leilão? Se eu sou o dono de um determinado pombo, quiser trazê-lo para mim, né, eu dou o lance. O lance mínimo é de R$250. Se eu pegar esse pombo, suponhamos que eu dei o lance de 250, ninguém arrematou mais. Então, eu pago 125 para o clube, no caso, né, e esse pombo vem para mim. Ou seja, 50% é do clube, 50% é do columbófilo. O pombo campeão, o que chegou em primeiro lugar, nesse campeonato aí, ele foi arrematado por R$4.300. Você tem uma noção. Um pombo jovem, R$4.300. O segundo foi por R$2.800. O terceiro eu não me lembro não. Dos meus, infelizmente, o melhor não chegou. E os outros dois foi arrematado por um por 500 e outro por 600. Muito interessante essas suas informações com relação ao pombo-correio. Daniel Almeida, são muito sábio mesmo o pombo. Tem passagens na Bíblia que fala da utilidade dos pombos. Daniel Almeida, deixando essa mensagem aqui para a gente, com relação aos pombos. Realmente, gente, a gente está trazendo um tema diferenciado, é um esporte diferenciado. Pombo-correio, a gente não está acostumado a ver essa modalidade, mas nós estamos trazendo exclusividade para vocês. O nosso amigo Amaro, que ele cria pombo-correios,
e pombo exótico também. Ele começou criando o pombo exótico e depois se apaixonou com os pombos correios e passou a realizar também a modalidade de corrida de pombo correio. Então é muito interessante. Você começa a conhecer a modalidade, a conhecer o esporte e você vai se enganjar. Normalmente você vai se enganjar. E hoje a Amaro está trazendo essa modalidade de pombo correio, corrida de pombo correio, para muita gente que não conhece. Inclusive, como eu disse, ele trouxe livros. Depois eu vou mostrar um pouco os livros que eu tenho. Pronto, ele vai mostrar os livros daqui a pouco. Adriano Santos, ótimo tema, parabéns. Tamo junto. Então, gente, hoje é esse dia especial que a gente está trazendo para vocês com esses temas muito relevantes para a nossa sociedade, porque é cultura, é esporte. Então, a gente quer levar esses temas. Inclusive, em outra oportunidade, vamos trazer o grupo que Amaro é ciclista também, há 10 anos, ele pedala, tem um grupo. Aí nós vamos trazer alguns membros para a gente falar um pouco, em outra ocasião, sobre as pedaladas, cicloturismo. Então, vou deixar já aqui para vocês ficar atento, que nós vamos trazer a galera do cicloturismo para bater um papo, para falar sobre o pedal e o turismo aqui na nossa região. Então, hoje o tema é columbofilia. E eu queria que Amaro me respondesse quantos criadores existem em Pernambuco. Rubinho, como eu falei antes, criadores só tem o Jorge Primo, de Mirandiba, e eu que estou começando, né, no ramo. E, nesse caso, onde se concentram os maiores columbófilos? Os grandes columbófilos. O maior estado em columbofilia é Minas Gerais. Em segundo, vem Sergipe, em especial a cidade de Aracaju, que é onde teve esse campeonato agora. Né? Depois vem aí Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, a Paraíba, aqui vizinho, a Bahia também, Goiânia. E quanto custa um pombo correio? Eu vou falar um pouquinho desse rapazinho aqui. Vou falar um pouquinho desse rapazinho aqui para vocês terem uma noção, tá? Rubinho, eu queria que você apresentasse. Eu vou apresentar aqui, ó. Se dá para ver. Rubinho. Vamos fazer? Tá passando, tá vendo? Ó, esse aqui é o pedigree desse pombo. Não sei se dá para ver muito bem. O que é que significa pedigree? O pedigree é como se fosse a árvore genealógica do pombo. Tá em todas essas anotações. Esse é o pedigree mais completo que eu tenho. Esse rapazinho aqui... O que é que tem aí nesse pedigree? Tem as informações dos pais, dos avós, dos bisavós, né? As competições que eles participaram. Deixa eu ver aqui. Esse rapaz aqui é o pai dele. Da mesma cor também, pigarço. Essa cor chama-se pigarça. A mesma cor dele, né? Aqui nesse pedigree, o que é que se destaca? Essa parte aqui, ó. Essas são as informações da bisavó desse pombo. Ela é a famosa Tiso, 12 do Tiso. Essa pombinha, ela tem 8 anilhas de ouro. E várias outras competições que ela ganhou. O avô desse pombinho, que foi do meu amigo Marcílio, que eu conhecia de Minas Gerais, Marcílio Alves, do Pombal Efraim, né? O avô desse pombo, ele nunca foi voado, o Rubinho. Como vocês veem na imagem, ó, tem o nome avô, tem pai, bisavô, aí tem todos os dados da família. Esse aqui, deixa eu ver aqui,
a linhagem dele. Bigaciono Brandão, cadê a linhagem dele para não... Ou seja, existe toda uma projeção para você criar esses pombo-correio. No caso, eles são chipados, no são caso. chipados. Existe a linhagem desses pombos. Esse pombo mesmo é da linhagem do Gabi, Canibal, e Gregório Faiões. E também tem uma linhagem Jansen, que também tem um livro aqui dos irmãos Jansen que eu vou apresentar para vocês. Como falando, Rubinho, a bisavó desse pombo, ela é espetacular. Foi uma das melhores pombas do Brasil. Aí, no caso, ela tem um valor estimado, né? Tem um valor estimado. O avô desse pombo, que ele nunca foi voado, o avô desse pombo nunca voou, nunca participou de uma competição. Mas o avô dele, no caso, é filho da 12 do Tiso, né? Mas o avô desse pombo só gera campeão. O avô desse pombo, ele é de 2000 e... a anilha dele, tá? 2012. Então, ok. São 9 anos, né? 9 anos de idade. Esse pombo foi vendido recentemente, um negócio de 2, 3 meses, por R$3.500. Já velho. Que o caba queria, porque queria aquele pombo no pombal dele para ver se tira alguma coisa, alguma linhagem. Alguém pergunta, mas tu comprasse esse pombo? Não. Esse pombo aqui foi presente do amigo Marcílio. Marcílio é um criador também, esportista. De Minas Gerais. Um grande columbófilo de Minas Gerais. Eu começando, né, em competições, ou na criação, aí eu fiz alguns trabalhos para alguns columbófilos, como o pedigree, como esse daqui que eu criei. Esse pedigree, esse daqui, que eu criei para o Marcílio. Só um outro pedigree aqui também do amigo. Esse aqui é o meu. Romulo Souza pergunta: qual o tempo de vida de um pombo? Esse aqui é o pedigree que eu fiz para o amigo Elias, do Pombal Faísca de Aracaju, também um grande columbófilo, gente fina demais. Tanto ele quanto o Marcílio e tantos outros que eu conheci, né? Eu não vou falar nome para não falhar com nenhum. Esse aqui, esse Elias, ele me mandou um casal de pombo de presente. Esse aqui é o pedigree de um dos que ele mandou. E também, esse aqui é o pedigree dos meus. Nesse caso aqui, esse pombo nasceu em casa. Ou seja, é toda a informação do pombo. Isso. De toda a raiz dele. Famílias. Tudo que gerou ele vai estar nesses dados, nessa planilha. Esse pombo aqui, esse branquinho. Aqui tá bom. Pombo lindo esse aí, viu? É, muito bonito. E o olho dele? Esse é pombo correio também, né? Também pombo correio. Olha o olho dele. Ele é albino, Ele pode ser considerado albino, né? Não, albino é quando... Normalmente albino, ele tem o olho vermelho, que chama-se albino, né? É feito calopsita. Eu também crio calopsita. Tem calopsita branca, né? Que tem o olho preto, olho normal. E a albina, ela é com olho vermelho. Esse pombo aqui também foi presente de um amigo Diego, lá de Aracaju também. Excelente esse pombo. Esse aqui... Deixa eu ver, o danadinho. Esse aqui, vou dar um exemplo desse outro aqui. Vou guardar ele um pouquinho só. Deixa eu ver se eu acho do... Cadê? Do rapazinho. Caiu no chão, né? Rubinho. Venha pra cá você. O Romulo está perguntando qual é o tempo de vida de um pombo. O pombo ele pode viver até 20 anos. Muito interessante.
Mas ele só reproduz a sua... Ele só fica reprodutor até seus 10, 13 anos. Depois disso é só... Esse mesmo, o Jorge Primo, ele tem um pombo lá que tem 18 anos de vida. O chama de Napoleão. Eu perdi aqui o outro. Você que está nos acompanhando e é criador de Deixa eu pombo. mostrar só esse aqui, ó. Esse aqui é um pombo meu também. Eu ganhei esse também de um amigo lá de Minas Gerais, Leandro Faustino. Olha o olho desse pombo, bem diferente é diferente do branco, né? Eu estava procurando aqui o papel desse pigaço, eu não achei. Esse pombo aqui em especial, porque eu vou citar esse pombo como exemplo. Veio ele, esse é o escama, chama de escama, que parece uma escama de peixe, né, a asa dele. Esse aqui é o escama, e veio um azul também. A anilha desse pombo ele é de 2017. Toda anilha é composta de numeração, né, barra ano. Ou seja, a numeração 123 barra 17. Então ele nasceu em 2017. Esse pombo especial, como aquela questão que eu estava falando antes. E eu procurando o papel e na minha mão. Esse aqui é o do pigaço. Que é esse rapazinho que está aqui na gaiola. É o teu, no caso, né? Olha que olho lindo, rapaz. O pessoal, quando vê esse olho desse pombo, é doido. Então, você que é criador de pombo-correio, acredito que você está muito feliz vendo esse esporte, essa modalidade, sendo difundido, uma coisa que a gente não costuma ver no dia a dia e também nas redes sociais, nos jornais, a gente não costuma ver esse tipo de reportagem, esse tipo de entrevista com criadores de pombo-correio, que no caso, esses pombos eles são de competições a nível nacional e internacional, né? Isso. Tem competições fora do Brasil também, né? Fora do Brasil, tem competidores de fora do Brasil que vêm competir aqui, como competidores daqui que vai para fora. Então é uma verdadeira estrutura para que tudo isso aconteça. São pessoas criadores que são apaixonados pelo pombo-correio, na verdade, né? Isso. Eu participei dessa competição, mandei uma equipe, essa competição agora de Aracaju, essa que passou o vídeo agora há pouco. E mandei outra equipe, já mandei outra equipe agora em novembro, início de novembro, que vai ter uma competição em abril. Eu já mandei o pombo agora em outubro, para uma competição que vai ter em abril, em Minas Gerais. E a última solta dessa competição vai ser em alto mar. Se eu não me engano, 400 a 600 quilômetros de distância. Aí, para você ver, o tempo já vai, e esses pombos vão estar com uma faixa de 6 meses de idade, já estão mais maduros, né? Mas aí é uma competição mais dura do que essa que teve de Aracaju. Deixa eu voltar aqui um pouco a esse pombo aqui. Não precisa focar não, isso aí. Esse pombo aqui, como eu falei, esse veio de Minas Gerais, esse um outro pombo, anilha 2017. Aí, como eu estava explicando anterior, o pombo ele volta para a casa dele. Se ele não vier, e todos esses outros que eu ganhei vieram jovens, né? Então eles se acostumaram aqui em Belo Jardim, aqui na minha casa, na casa deles. Esse outro aqui, como eu não gosto muito de... o pombo do correio, o prazer dele é voar. O prazer dele é voar. Quando eles batem voo, eles passam mais de horas voando até pousar. Né? Como eu não gosto de criar pombo, o prazer dele é voar, o que é que eu fiz com esses dois pombos? Eu amarrei a asa deles. Por que amarrar, Amaro? A gente pega 7 a 8 penas da asa dele, junta e passa uma fita. Né? E comecei a criar esse pombo solto no muro, mas sem voar. Eu digo que eu vou tirar 2 ninhadas, 2 filhotes dele, que eu acasalei com 2 fêmeas muito boas que eu tenho em casa. Tirei 2 ninhadas, tirei a primeira, tirei a segunda e soltei a asa. Foi-se embora. Essa semana eu até comentei contigo. Esse que está na minha mão,
Deixa eu ver se eu achei ele de novo. É o escama. Esse aqui, a minha aposta valeu. Porque eu estava apostando na liberdade que eles têm. Lá onde eles viviam presos. Não é? Aqui eles têm a liberdade de voar. Ele tem que voar. Para mim, o pombo correio tem que voar. É o prazer dele. Então, eu apostei na liberdade que ele tinha e na segurança dele ter filhote. Ou seja, ele tem a liberdade e tem o filho para criar. Não é? A minha aposta nesse escama aqui valeu. Até hoje ele está em casa, voa com os outros e muito bem. Mas o outro, sábado, 4 horas da tarde, voando com os demais. Os outros voltaram, mas ele não. Já passei até um zap para o antigo dono dele, o que me deu de presente, com a numeração da anilha, né? E dizendo, ó, se chegar esse pombo aí, me avise. São 1.800 quilômetros de Belo Jardim até o pombal dele. Então, eu não sei se chegou ainda, que ele não me deu resposta, mas que não chegou ainda não. É muito difícil, a quilometragem é grande, é alta. Então, muito interessante, gente. A gente está falando aqui, trouxe um tema com relação à columbofilia, que é a arte de da criação e adestração de pombos correios para praticar esporte, competições, daqueles que voam mais, daqueles que chegam mais, os primeiros, os segundos, ou seja, é uma competição. E antes da gente... Estamos chegando no nosso programa, estamos chegando no final do nosso programa, mas antes da gente finalizar, de dar as considerações finais, e o Amaro também vai dar as considerações finais, eu queria que o nosso diretor, ele postasse aquelas fotos, aquelas imagens da nossa programação para 2022, do Pé na Estrada Turismo. A gente vai estar realizando essa programação durante o ano e a gente quer passar em exclusividade para vocês do blog Se Liga Belo Jardim. Para vocês não ficar de fora, quem quiser participar, vai entrar em contato com a gente. Vou falar. Essa aí é a Pedra Furada, onde a gente vai estar em Venturosa. Próximo, vai ser para 2022, eu vou ainda marcar a data e vou estar divulgando lá nas redes sociais do Instagram Pé na Estrada, e vocês acompanham. Vamos estar também no Vale do Catimbau, em Buíque. É um parque muito bonito, tem diversas trilhas lá, um parque arqueológico. Então a gente vai estar também em Buíque, Vale do Catimbau. Estamos também combinando para ir para a Trilha das Cachoeiras, que fica em Primavera, Pernambuco. Um lugar fantástico, com cachoeiras fantásticas. É Mata Atlântica, então a gente vai realizar trilhas lá e também tomar banho de cachoeira. Vamos estar também visitando a Trilha do Paraíso, que fica em Aldeia, Pernambuco. Um lugar também fantástico, de Mata Atlântica. Então, riquíssimo de água, de trilhas. E você pode participar com a gente em 2022, que a gente vai estar lançando a programação lá no Instagram Pé na Estrada. Vamos estar também na trilha Serra Negra, que é aqui em Bezerros, pertinho. É uma trilha top também, um lugar top. É aquela coisa, gente, é uma modalidade diferenciada. Você está em meio à natureza. Então, vamos estar também na Pedra do Cachorro, aqui perto de São Caetano. Então você vai acompanhar, é uma trilha top também, uma das maiores pedras de Pernambuco. Então você vai acompanhar a gente em toda essa expedição para 2022. Então eu quero preparar vocês para acompanhar a gente nessas viagens que a gente vai. É fantástico. A gente sai renovado, é momentos únicos que a gente leva para a nossa vida. E tudo isso junto com a galera do Pé na Estrada. Desde já mandar um abraço para todos vocês e também para a galera do pedal que nos acompanha, que está sempre junto nos treinos. Então, a gente volta aqui para o nosso entrevistado de hoje. Amaro é criador de pombo correio e também participa de competições de pombo correio. Então, Amaro, eu queria que você
falasse mais alguma coisa, se você quisesse, e também, em seguida, você pudesse dar suas considerações finais. Você fez a pergunta antes do quanto custa um pombo-correio. Esse pombo aqui em especial, eu falei muito de pombo, tá? Mas esse pombo aqui em especial custa R$1.000, o filhote dele. Por conta do pedigree dos pais. R$1.000 um filhote desse. Quer dizer, foi um presente que eu ganhei de R$1.000. Eu tenho um pombo lá de 300, de 600, 700. Né? Esse em especial, R$1.000 um filhote dele. Nunca voado. Você pega o pombo, não faz se é bom ou se é ruim. Esse em especial é muito bom. Pelos treinos que eu já fiz, ele é o que puxa os demais. E já porque também a essência de onde ele veio, né? A genética dele é muito boa. Deixa eu falar um pouquinho também. Agora em 2020, em novembro de 2020, teve uma pomba que foi leiloada. Foi arrematada no leilão por 1,6 milhões de euros. Coisa em torno de 10 milhões de reais. É considerada a pomba mais veloz da Bélgica. A Bélgica é o berço dos pombos. Se der tempo, como o tempo está curtinho, eu vou só mostrar os livros aqui para o pessoal ter uma noção. E essa pomba quebrou o recorde de um outro pombo que foi vendido antes dela, chamado Armando. Colega Armando aí, Armando Sobreira. Esse outro pombo foi vendido 1,3 milhões de euros, em torno de 8 milhões de reais hoje. Então, a colombofilia lá fora é muito forte. Né? Os pombos estão arrematados em média aí de 200 mil euros, mas esses dois em especial pipocaram. Aí eu com um pombinho desse em casa. Também tem, Rubinho, deixa eu falar um pouquinho mais. Não, tem um pombo, chama o pombo herói, que é o pombo Éster. A história desse pombo, vocês podem até pesquisar no Google, vocês aí ouvintes. Esse pombo salvou, na Segunda Guerra Mundial, um batalhão. Que é que houve com esse batalhão? Nessa época não tinha comunicações, eram pombos. Né? Esse batalhão ficou preso. Como ele ficou cercado, né? Estava o batalhão no meio, cercado por inimigos e até, como é que se diria, soldados amigos do mesmo lado. Mas como não tem comunicação, e os amigos achavam que estavam mortos, bombardeando. Né? E todos os pombos que soltavam eram mortos. Né? Esse pombo em especial, o pombo Éster, foi condecorado como herói. Deixa eu mostrar aqui a foto dele. Esse pombo aqui, ó, podem pesquisar na internet. Ele chegou nessa situação que vocês estão vendo aqui. Ele está sem uma perna, né? Isso. Foi bombardeado, levou tiro, está sem uma perninha. Ele quando chegou no ele quartel... participou da guerra, no caso, né? Participou. Quando chegou no quartel-general, essa perninha dele aqui estava pendurada, né? E o recadinho, com a localização da turma, né? E através daí pararam o bombardeio. Se eu não me engano, através disso conseguiram mandar a tropa para dar apoio, no caso, né? Para dar apoio e combater o inimigo. E dar o cessar-fogo, que os próprios amigos estavam bombardeando, porque não sabiam que eles estavam ali. É uma história bem interessante. Se vocês puderem pesquisar na internet, né, pesquisem. Que, se não me engano, era uma tropa de uns 500 soldados. Desses 500, esse pombo salvou 174. São muitas as histórias, gente, do pombo-correio. E Amaro está trazendo, trouxe aqui algumas. O vídeo vai ficar na plataforma do Se Liga Belo Jardim. Vocês vão poder compartilhar, acompanhar para outras pessoas e também amantes de pombo-correio poder estar assistindo essa entrevista aqui no blog Se Liga, na cidade de Belo Jardim, e para a gente estar trazendo essa novidade com Amaro, e com certeza vai só o fato da gente trazer, isso aí vai dar frutos
com certeza ele é uma satisfação para ele estar aqui, eu acredito, porque ele está trazendo uma coisa que ele gosta de fazer. O dia a dia dele tem sido esse processo com esses pombo-correio. Então, Amaro está de parabéns, e ele vai falar um pouco também dos livros que ele tem. Eu acho que ele ganhou, ou ele também vem acompanhando outros criadores, né? Esses livros eu ganhei. Deixa eu falar, eu pedi para vocês, os ouvintes, pesquisarem sobre o pombo herói. Pode botar no Google, pombo herói, vocês vão encontrar esse pombo lá. E um filme que eu indico é um vídeo também, um filme sobre o pombo. Voando para Casa. Pesquisem. Se eu não me engano, tem no Netflix, eu sei que tem, e no YouTube. É muito bom esse filme. Para vocês terem uma noção do que é a paixão pelo pombo-correio. Bom, esses livros... Opa, desculpa aqui. Esses livros aqui, eu conheci, através da columbofilia, eu conheci muitos criadores, né? Fiz muito trabalho para os criadores, ganhei pombos. Tem pombos aí criadores que prometeram pombo, mas para chegar na minha mão é difícil, que é tudo fora. Tem até de Tocantins. Mas para chegar de Tocantins até aqui é o problema. Um dia chega. Eu conheci o escritor e o tradutor desses livros. O seu Siqueira. Ele é de Fortaleza. Ele traduziu esse livro aqui, não foi ele que escreveu, ele traduziu. Irmãos Jansen. Jansen Brothers Arendok. Irmãos Jansen de Arendok. Arendok é uma cidade da Bélgica. Esses homens aqui, esses irmãos, são os revolucionários do pombo-correio. Após a Segunda Guerra Mundial, que eu não vou esticar muito não sobre a guerra, senão porque não tem tempo. Esses camaradas aqui, eles começaram a selecionar os pombos. São os pioneiros, né? São os pioneiros de certo para os pombos-correios atuais. Eles fizeram a seleção dos melhores pombos que tinham, só que começaram a fazer seleções. Esses camaradas aqui têm uma fama mundial. A linhagem dos pombos dele é a linhagem Jansen, leva o mesmo nome dele, o sobrenome. Na cidadezinha deles, Arendok, muitos columbófilos de outros países iam procurar eles para comprar pombo, mas saía sem. Porque não tinham, eles selecionavam pombos, ele não tinha quantidade, eles tinham seleção, qualidade. Né? E o pessoal ia comprar pombo a ele, comprava determinado pombo, mas ele fazia o seguinte: volte daqui a tantos dias. E o pessoal voltava para pegar os pombos. A fama desses camaradas era tão grande que eles não precisavam assinar nada, não precisava ter um pedigree, feito esse pedigree que eu te mostrei. E só precisava dizer, tal pombo é bom. O pessoal levava. Eu tenho pombos nessa linhagem de Jansen em casa. Esse livro também aqui, que foi do Siqueira, A Elite. Isso tudo livros que eu ganhei. Né? A Elite também é muito bom. Aquele ali, o primeiro que eu mostrei, em especial, fala dos irmãos Jansens. Né? Esse aqui fala de vários campeões belgas. Aqui tem N columbófilos, aqui a história de N columbófilos. Esse aqui, como criar um campeão, que explica como você deve criar, como manter o pombal, sobre medicamentos e tudo mais. Esse aqui, específico também, aspectos da columbofilia, muito bom, e é um livro grosso. E o primeiro livro, esse aqui, foi o primeiro que eu ganhei do Siqueira, vi até autografado. O Beabá dos Pombos, não tem nada a ver com pombo-correio. E na época eu comecei com o pombo exótico, né? Aí eu comprei esse livro. Tem alguns, deixa eu ver aqui. Só mostrar aqui um pouquinho. Pombo-correio. Pombiquinho. Deixa eu ver se dá para ver. Só mostrar rapidinho. Ele tem algumas imagens de algumas raças de pombos. Não, isso aqui são os freirinhas, tem várias raças de pombo. Aí voltando um pouquinho para o amigo lá de Mirandiba.
quando eu conheci ele tem 35 raças de pombo. Eu só conhecia leque e o pombo comum. 35 raças. Ele tem mais de 1.000 pombos na fazenda dele. Tem em torno de 300 pombos correio, os demais é de pombo exótico. É uma paixão que ele tem. Então, gente, hoje o nosso programa foi especial Columbofilia. É a arte de criação e adestramento de pombos. E o nosso convidado, ele é criador de pombos, ele, como vocês viram, trouxe livros, ele acompanha, ele tem grupos de outros grupos de fora que participam dessa competição de corrida de pombo. E eu queria que Amaro, nesse momento, ele desse as suas considerações finais. Inclusive, ele já está com o pombo ali na mão, o pombo dele, pombo correio, xodó dele. Desde já, Amaro, eu queria agradecer a você por a disponibilidade de estar aqui. A gente sabe das correrias, mas para a gente foi muito importante trazer esse tema, trazer esse esporte, que é pombo correio, para que outras pessoas pudessem conhecer esse mundo, que tem muita coisa bacana para a gente aprender. E o pombo correio veio trazer hoje uma lição para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vou trazer você aqui em outro programa, já para a gente falar do cicloturismo. Aí vai ser outro tema, falando de ciclismo e turismo aqui em Belo Jardim. Vai ser um programa show. Vai vir você, vai vir Giovanni e o Gleidson. A gente vai falar desse tema de cicloturismo. Então, Amaro, fica aí suas considerações finais. Eu que agradeço, Rubinho, a oportunidade de falar sobre a arte de criar pombo correio. Eu até te falei, né? O tema é longo. E quando eu começo a falar, bicho, o tempo é grande, 1h20 já conversando sobre isso. E ainda tem muita coisa, né? Eu agradeço a Rubinho, a vocês telespectadores. E como falei também, pretendo abrir um clube em Pernambuco. Só que a dificuldade é grande, que tem poucos criadores, né? Aí eu estou numa batalha, conversando com alguns criadores de pombo exótico, né? Para a gente conseguir fazer isso aqui. E realmente colocar Belo Jardim que traz dinheiro, rapaz. Traz dinheiro para a cidade. Imagina, 300 equipes de pombos, 300 criadores. É um movimento. É cultura, é esporte, é empreendimento. Deixa eu falar um pouquinho, esse pombinho aqui. Essa aqui, ó. Deixa eu ver lá. Isso aqui é a anilha. Isso aqui é a numeração dele. Todos os dados dele tá aí, no caso, né? As informações e data de nascimento. Numa competição, ele bota-se um chip na outra pata. Né, que é o que marca. Quando esse pombo ele chega no pombal, que passa na chapa, no equipamento, né? Quando ele passa, o chip acusa, vai para o computador. Como vocês viram, eu acho que quem viu desde o início viu o vídeo. Aí acusa no computador que ele chegou. Aí marca a velocidade, o tempo gasto. Volta para casinha. O tema é longo e gostoso. Quando começa a falar é bom demais. Então, minha gente, hoje o nosso programa foi especial. Inclusive, boa noite ao nosso diretor Fernando, chegou aqui. Hoje o tema foi especial, falamos de columbofilia, que é a arte de criação e adestramento de pombos correio. O nosso convidado foi Amaro Neto, que é criador, como eu disse. E desde já gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, trazendo um tema relevante, trazendo cultura, esporte, empreendedorismo, e dizer que segue a nossa programação. Próxima quinta-feira, vamos estar aqui junto de novo. Mais uma vez agradecer a direção do blog Se Liga Belo Jardim, agradecer a todos vocês que nos acompanharam e dizer que, se Deus quiser, com a permissão de Deus, vamos estar juntos na próxima quinta-feira, trazendo mais um tema relevante para a nossa sociedade de Belo Jardim. Um forte abraço, fica na paz, galera.
I'm 17 years old and I'm here to say why Flux is important to me. Well, when I was 14 years old, I didn't know anything about English, and I always admired guys that understand international songs, movie moods. So my mama put me in Flux. In Flux have a different methodology. It's an easy way to understand the words in English. So, with the chance that you can understand the phrase as a whole and not try to translate each word. So, the communication is very fast, you know? So, when I did my exchange to London, I could see how Flux methodology is important because my communication was fast and everything feels so natural that I have times that I didn't notice that I'm talking English. So, I'm very thankful to Flux to help me to achieve my dreams and did the difference about my life. Thanks, Flux. Você sabe o que é IPTV? É uma transmissão de TV via internet. E é através disso que você consegue assistir canais como Globo, SBT e também TV fechada, como Disney Junior, Fox Sports e Discovery Channel. Além de funcionar em todos os aparelhos como tablet, notebook, celular e televisão. E claro, tudo isso sem necessidade de instalar uma antena. Ele também vai entregar mais de 100 canais e um catálogo de filmes incríveis. Consulte as condições para ter o IPTV incluso no seu plano. A digital é muito mais que internet, porque não basta ter fibra, tem que ser digital. My name is Isadora and I am 18 years old. When I was younger, I thought that learning English would be a hard thing to do, and this always left me afraid. Besides that, when I met Influx method, I realized that thinking in English wouldn't be a hard thing to do. And when I least expected, I was already understanding my favorite songs, reading texts, and watching movies. Nowadays, the things that I've learned with Influx help me at college, and I know that they will absolutely help me in the future when I get a job. I am really grateful for Influx for helping me, for being a special part of my journey, and for showing me that learning language is an easy thing to do. Thank you, Influx.